Legal. Tempos modernos, tempos e movimentos. Então, a abordagem clássica da administração começa nos primórdios do século XX e trazida pelo Frederick Taylor e pelo Henri Fayol. Certo. O outro engenheiro, o Henri Fayol, francês, desenvolveu a chamada teoria clássica. Então vamos gravar aqui. O Henri Fayol é o dono da teoria clássica e o Taylor, Frederick Taylor, é o dono da administração científica. Tem que gravar isso aí. E essa teoria do Henri Fayol, a preocupação era em aumentar a eficiência por meio da sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração. Então, olha aquela palavra, organização, do começo da nossa fala. Olha ela aí. Dica: boa parte dos assuntos que são cobrados pelas bancas, boa parte, são, na verdade, decorrentes da teoria clássica do Henri Fayol. É uma dica, depois então você vai aprofundar. Pegue um livro de administração, um bom livro de administração, do Amaru Maximiano, do Chiavenato, outro do seu agrado, de administração geral, e vai estudar a teoria clássica, vai estudar o pensamento de Henri Fayol. Dessa teoria decorrem muitos assuntos cobrados hoje nas provas para o concurso aí, de várias bancas e vários concursos, como eu já comentei aqui. Então, Henri Fayol, teoria clássica, ele se preocupou. Enquanto Taylor achava que o atingimento da eficiência se daria pelo fazer das tarefas em nível de especialização racionalizada, cada operário faria uma parte da tarefa muito pequena e muito simples, de maneira que seria impossível ele fazer aquilo errado. Impossível no sentido teórico e conceitual. E já o Taylor, o Henri Fayol achava o contrário, que primeiro era preciso pensar na estrutura organizacional, na distribuição de cargos e tarefas, nas relações hierárquicas, superior, subordinado e relações horizontais, e que isso traria a eficiência organizacional. Então, você repare que tanto o Fayol quanto o Taylor, eles buscavam a mesma coisa, que era isso, a eficiência. Só que o Taylor pensava na eficiência de baixo para cima, do nível de tarefa para o nível de administração, de direção, enquanto o Fayol pensava primeiro do nível de administração para o nível de tarefas, mas os dois tinham o mesmo objetivo, que é atingir a eficiência, ou seja, o bem fazer das coisas, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis, porque eles eram o quê? Engenheiros. Esse pensamento cartesiano, pragmático, XY ali, está tudo preto no branco, obviamente muito, muito importante para a área industrial, claro. Então, finalmente, para continuarmos o estudo do que seria a abordagem clássica, que é como começou a administração de empresas, os postulados de Taylor e Fayol serviram como base para a abordagem clássica da administração. Então, chegou lá na questão, de acordo com a abordagem clássica da administração, se a questão vai falar sobre a abordagem clássica da administração, ela vai perguntar sobre as ideias de Taylor e Fayol, Dominaram o cenário das organizações nas 4 primeiras décadas do século XX, Essas referências cronológicas não é uma coisa precisa, mas até os anos 40 aí do século XX, as ideias de Taylor e Fayol, elas predominaram praticamente, até que outras teorias começaram a surgir, como a teoria de relações humanas, que é muito cobrada em concursos com o nome de recursos humanos ou gestão de pessoas, depende da banca, depende lá de quem elaborou o edital, mas muito cobrado, Então,
Bom, vamos dar uma resumida nisso, tá? Isso aqui, vamos dar uma resumida nisso aqui. Então nós temos aqui, tá, um quadro onde você vê os dois caminhos, um de Taylor, outro de Fayol, e as principais características aqui das duas. Então, a partir desses dois pensamentos, o de Taylor e o de Fayol, a abordagem clássica se desdobra em duas vertentes diferentes. Repetindo, a administração científica do senhor Frederick Taylor, cuja ênfase recai na realização das tarefas. Taylor é o pai das tarefas. Como fazer as tarefas? Estudo dos tempos e movimentos. E o outro caminho, a abordagem ou teoria clássica, cujo pai é o senhor Henri Fayol, e cuja ênfase é a estrutura. Dica: em administração, quando falamos aqui estrutura, nesse contexto, diz respeito a organograma. Eu estou simplificando para você que você não quer ser administrador, você quer ser um servidor público na sua área de atuação, talvez no tribunal, talvez no banco, talvez na Petrobras, talvez no Ministério da Fazenda, talvez, enfim, na polícia, né? E aqui é noção. Então, estrutura é organograma. Como é que está estruturado? Vamos botar aqui nesse cantinho. Como é que está estruturado? Quem manda em quem? Quem é superior e quem é subordinado? Não é? Quem é lateral? E assim, estrutura, organograma. Tranquilo? Então, demos aí uma pincelada na abordagem clássica da administração, que se desdobra em teoria da administração científica e teoria clássica da administração, e é assim que começa tudo, né? Claro que existem outros nomes aí, né? Henry Ford, por exemplo, é contemporâneo aí do pessoal. Henry Ford, o Henry Ford, ele foi uma das pessoas que talvez tenha aplicado melhor os pensamentos de Taylor quando fez a fábrica dos carros dele em série. Não sei se você conhece essa história, mas o Ford, ele disse uma vez que você poderia comprar um carro dele de qualquer cor que fosse, desde que fosse preto. Tá? Então, por quê? Porque a produção em série, os carros todos iguais. Hoje já existe uma outra abordagem em relação a isso, já há muito tempo, mas o Ford ele entrou na administração, ele está nos livros de administração, citado às vezes, por ter aplicado muito bem as teorias de Frederick Taylor na produção em série, no começo aí da fabricação dos automóveis, e aí essa história toda você deve conhecer, tá? Beleza, então, do que estamos falando mesmo? Nós estamos tentando responder a uma pergunta. Você lembra? O que é o processo administrativo? Para entender o processo administrativo em administração, temos que voltar um pouquinho para entender o que foi o começo da administração de empresas, com o Taylor, com o Fayol, a abordagem clássica, enfim, isso que a gente acabou de ver. Tá? Então não tire essa pergunta da mente, que estamos tentando responder ela, construindo uma linha de raciocínio. Mas, ainda nessa construção do raciocínio, eu disse a você que a maioria das cobranças são oriundas das ideias de Fayol. Temos que falar das funções básicas da empresa, para construir esse raciocínio e responder o que é o processo administrativo. Henri Fayol, ele entendia que toda empresa possui 6 funções básicas. Pode ter mais do que essas, enfim, e outras diferentes dessas, mas são 6 funções básicas. Quais sejam? As funções técnicas. Toda empresa, ela faz alguma coisa, não é? Ligada à produção, manufatura, operações. Mesmo empresa de serviço, indústria, comércio, você faz alguma coisa, alguma atividade existe, as pessoas não ficam lá paradas, não é? Então, e aí requer coisas relacionadas com a produção de bens e serviços da empresa. Então, tem que ter área técnica. Toda empresa tem uma área técnica no sentido de que as pessoas que fazem as operações acontecerem. Beleza. Também existem as funções comerciais, não é?
de venda, marketing ou outras coisas correlatas relacionadas com a compra, venda e troca. Mesmo com uma empresa de, sei lá, que não tem fins lucrativos, ela tem que comprar, vender coisas, não é? Pode não vender, mas pode comprar, enfim, tem a mercadologia que está envolvida, divulgação, imagem e tudo mais, tá? Toda empresa realiza funções financeiras ligadas a procura e gerência de capital, como gerir o dinheiro, como fazer o fluxo, como controlar o fluxo de caixa, como manter o dinheiro para cumprir o orçamento da empresa, pagar os seus fornecedores, os seus funcionários, os impostos. Então, isso aí toda empresa tem que ter. Então, estamos falando das funções básicas da empresa. E pensamento de quem? Do Henri Fayol, o pai da estrutura, aquele que fundou a escola clássica da administração de empresas. Mas são 6, né? São 6, estamos aqui com as 3 primeiras. Então temos ainda as funções de segurança, no que diz respeito à segurança, preservação dos bens, então, segurança física, segurança patrimonial, né, das coisas da empresa, e zelar pela segurança das pessoas, integridade física dos funcionários, né, segurança no trabalho. Você aí que vai fazer o concurso para auditor fiscal do trabalho, né, ou algum cargo correlato, cobra lá a segurança no trabalho, que vem aí da função de segurança da empresa. Você tem que fornecer ao seu trabalhador um ambiente seguro e salubre para que ele possa trabalhar de maneira a não ter a sua integridade física ou psíquica comprometida. Tá? Funções contábeis. Tá? Funções contábeis importantes relacionadas com inventários, registros, balanços, custos, estatísticas, apuração do patrimônio, do lucro da empresa, funções contábeis. E já destacado aqui, e aí eu vou redestacar, tá? Se é que se pode dizer assim, as funções administrativas, tá? Relacionadas com a integração de cúpula das outras 5. Coordenam e sincronizam as demais funções da empresa e pairando sempre sobre elas. Vou mostrar agora aqui um diagrama, um desenho, onde a gente vai ver isso melhor, tá? Estamos no sentido de responder o que é o processo administrativo. Para isso, vimos agora que, para Henri Fayol, as empresas elas têm 6 funções básicas, sendo que a mais básica das básicas são aquelas chamadas de funções administrativas, que existem para coordenar as outras 5 funções, a função técnica, comercial, de segurança financeira e contábil, tá? Conforme a gente vai ver. Então, essas funções administrativas, elas vão aparecer aqui. Contemple esse desenho. Aí estão as 6 funções básicas da empresa, de uma empresa. E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As funções técnicas que eu me referi, as comerciais, as de segurança, as financeiras, as contábeis. 1, 2, 3, 4, 5. Mas são 6. São 6. Onde está a sexta? A sexta diz respeito às funções administrativas. Quais sejam? Como Henri Fayol concebeu? Quais são as funções de um administrador, de quem está no comando, quem está dirigindo? É função do administrador planejar as atividades, é função do administrador organizar as atividades da empresa, dirigir, coordenar e controlar. Veja bem, estas são as funções administrativas que pairam sobre as demais funções da empresa. Quer dizer,
As funções técnicas, comerciais, de segurança, financeiras e contábeis vão requerer planejamento, organização, direção, coordenação e controle, tá? Então, as funções administrativas, elas ocorrem numa sequência. Primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta. E você já vai ver, e isso que está escrito aí, dessa maneira aqui, tá? Foi como Henri Fayol concebeu a seu tempo. Estamos falando aí de 1906. Na verdade, Henri Fayol publicou isso no livro dele em 1916. Princípios de Administração Industrial e Geral. Tá? Então, estamos falando aí de praticamente 100 anos atrás. Isso aqui é a teoria do livro. Beleza? Bom, então, já avançamos bastante no sentido de responder o que é o processo processo organizacional ou processo administrativo. Mas eu vou mostrar para vocês numa roupagem atualizada, que é como as bancas cobram, tá? Então chegamos então finalmente processo administrativo ou processo organizacional. As funções do administrador correspondem àqueles elementos que Fayol definiu no seu tempo. Como a gente acabou de ver, 1, planejar, 2, organizar, comandar, dirigir, coordenar e controlar. Mas agora é cobrado com uma nova roupagem, com a roupagem atualizada. Você já pode responder o que é o processo administrativo ou o processo organizacional. É o ato de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Comandar, às vezes, aparece como dirigir, tá? Dirigir. E por que é processo? É processo porque ocorre numa sequência, num fluxo organizado, tá? Mas como hoje as bancas cobram numa nova roupagem, uma roupagem atualizada, olha, isso que eu estou fazendo de grifar, de estar circulando, você vai fazer aí no seu material, nos seus estudos. Pinte o cérebro, é 85% visual, tá? Então destaque as cores, porque isso vai fazer você internalizar melhor os conceitos aí e quando for para a prova você vai ter isso vai aflorar no seu cérebro de uma maneira totalmente natural. Então a nova roupagem nos traz as funções administrativas reduzidas a 4. Quando consideradas em um todo integrado, as funções administrativas formam o processo administrativo. Vou falar ao contrário. O processo administrativo, que diz respeito às atividades do administrador, elas são um fluxo, uma sequência de funções administrativas. Quais são essas funções? O planejamento, pega aqui outra cor. O planejamento, a organização, a direção e o controle. Funções básicas do administrador. Você está lembrado que isso tudo é decorrente do pensamento do Henri Fayol, teoria clássica da administração, tá? Então está aqui representado em fluxo: planejar, organizar, dirigir, controlar, que me leva de volta ao planejamento, e isso vira um ciclo, tá? Então, repare que outra técnica que a gente utiliza aqui é de falar de novo de outro jeito, repetir a coisa, porque o cérebro aprende por repetição. Então, está aqui revelado qual era a nossa pergunta: o que é o processo administrativo ou processo organizacional? Resposta: são as funções básicas do
administrador, que consiste em planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá bom? Bem, agora nós vamos falar um pouco de cada um desses elementos e por foco no planejamento, que é a mais importante das funções básicas do administrador e a mais cobrada pelas bancas. O planejamento é o mais cobrado pelas bancas, é o mais importante, e dentro do planejamento tem uma outra coisa ainda mais cobrada, que eu vou revelar para você aqui no decorrer da nossa aula. Tá? Então, olha, só até aqui, tenha certeza que eu já forneci a você informações suficientes para você enfrentar aí e entender um bocado de questionamentos aí sobre a administração de empresas para concurso. Tá? Então, muito bem, está aí revelado o processo organizacional, o processo administrativo. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre cada uma das 4 funções e depois aprofundar em planejamento e as coisas decorrentes dele e depois ver algumas questões de prova, não é? Como é que isto é cobrado. Planejamento. Planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos. Ô Robson, o que são objetivos? Objetivos são resultados futuros que se pretende atingir. Esse futuro pode ser curto prazo, médio prazo ou longo prazo, mas são resultados futuros. Então, e como se deve fazer para alcançar? Então, eu não tenho, quando eu planejo, eu não tenho que determinar ou definir só onde eu quero chegar, mas sim, e também, como eu vou fazer para chegar lá. Tá? Através da elaboração de planos. Então, quem planeja, faz planos. Os planos são a materialização do planejamento. Os planos dizem como fazer para alcançar o objetivo. Existem vários tipos de planos. Planos como programas ou programações, cronogramas, né, orçamentos e assim por diante. São planos, tá? Então, manuais de procedimentos e assim por diante. Veja, o planejamento, ele se divide em três. São 3 tipos de planejamento. O planejamento estratégico, o planejamento tático, o planejamento operacional. Estude isso. Isso aqui foi tema de redação do Ministério Público da União, nível médio. Estava lá, candidato, redação. Qual a importância do planejamento estratégico, tático e operacional para a Copa do Mundo de 2014? Foi tema de redação, nível médio, né? Planejamento. Então, o candidato teria que discorrer a respeito da importância de cada tipo de planejamento para a elaboração e a concretização da Copa do Mundo. Isso foi em 2010, se não me engano, para 2014, pensamento de 4 anos à frente. Tá? Então, isso aqui, por enquanto, é o que você já precisa saber sobre planejamento, assim, só mesmo o conceito. E são 3 tipos, tá? Esses 3 tipos aqui, estratégico, tático e operacional. Então, das 4 funções do administrador, dentro do processo organizacional, a primeira é o planejamento. Qual é a segunda? Organização. Nós já tínhamos visto um pouco de organização no começo da aula. Bora ver agora um pouco mais de detalhes. Significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração. Órgãos aí, a palavra órgão, como você deve saber, é utilizada aqui em administração, fazendo alusão ao corpo humano, que é o quê? É um todo feito de partes, de órgãos. Cada órgão tem uma função, cada órgão tem uma finalidade, mas todos os órgãos têm que estar trabalhando o quê? Direito, para não afetar o funcionamento do todo. Assim é uma organização de qualquer tipo que seja.
Então, e também a atribuição de relações entre eles, entre os órgãos, entre as partes da empresa. A organização consiste em determinar quais são as atividades necessárias ao funcionamento da empresa para alcançar os objetivos. Isto é chamado de especialização, ou seja, eu vou precisar de pessoas, vou contratar pessoas. Elas vão fazer o quê? Para fazer isso, elas precisam de que tipo de conhecimento, que tipo de formação, que grau de instrução, né, médio, superior, fundamental, né, que tipo de habilidade essa pessoa tem que ter ou precisa ter. Então, eu preciso saber isso para tratar da especialização. Em organização, também tratamos de agrupar as atividades, né, em uma estrutura lógica, chamada de departamentalização. Num outro momento de estudo nosso, há que se falar sobre departamentalização. Então, existem tipos: departamentalização por função, por produto, por processo, por cliente, por serviço, por área geográfica, por projeto. Tá? Então, como que eu vou agrupar? Então, departamento de marketing, departamento de vendas, departamento de recursos humanos. Em cada departamento, as atividades são agrupadas em função das suas semelhanças. Então, você não vai colocar uma atividade financeira misturada com o departamento de produção. Né? Eles fazem parte de um todo, mas cada um tem uma especialização, então eu agrupo em função da similaridade da atividade. E também a organização visa designar quais são as atividades que as pessoas irão fazer especificamente, porque já que eu especializo, eu tenho que saber quem vai fazer o quê. Então, o desenho de cargos e tarefas, que, como eu disse a você, a dica lá atrás, na área de gestão de pessoas, tá? Se o seu concurso vai cobrar gestão de pessoas, ou às vezes administração de recursos humanos, você vai estudar recrutamento e seleção, e vai estudar descrição e análise de cargos. E aí você estuda cargos e tarefas, o que é um cargo, o que é uma tarefa, o que é uma atividade, tipos de cargos e assim por diante. E você vê também estrutura de quando estuda direito administrativo e constitucional um pouco, tá, a respeito disso, mas aí é uma área que não é comigo aqui. Tá? Então, estamos estudando um pouco das 4 funções do administrador que formam o processo organizacional. Qual é a primeira? Planejamento. Definir os objetivos e os meios para alcançá-los. Qual é a segunda? Organização. Que é essa daqui: definir a estrutura, definir cargos, relações hierárquicas. Planejamento, organização, direção. A direção é a terceira etapa do processo organizacional e está aí a função administrativa, que se refere às relações interpessoais. De quem? Dos administradores, de quem está no comando, com os seus subordinados. Nesta hora aí estamos falando de hierarquia. Hierarquia é na vertical, hierarquia, tá? Superior e subordinado. Então eu tenho que ter uma relação entre essas pessoas, superior e subordinado, porque o dirigente, ele tem que comunicar ao dirigido o que é para ser feito, como deve ser feito, em que prazo deve ser feito, qual é a importância de ser feito. E é muito importante que haja um bom domínio das técnicas de relações humanas. Dica. Aqui, nessa parte de direção, é importante você estender o seu estudo. Claro que temos aqui alguns momentos de falar disso, mas você pode fazer isso desde já. Estudar o que é motivação, o que é liderança, o que é trabalho em equipe, tá? Importante as relações humanas para o trabalho, tá? Importante você estudar isso. Então, cabe ao administrador, ao dirigente, isso daí. Para que o planejamento, que é a primeira função, a organização, que é a segunda, né, possam funcionar de forma eficaz, ou seja, atingir os seus objetivos,
elas precisam ser dinamizadas pela orientação a ser dada às pessoas. Por quem? Por meio de uma adequada comunicação e liderança e motivação. Acabei de falar, te dei dica para você estudar, trabalho em equipe, liderança, motivação e, comunicação. Importante, o azeite, o lubrificante, aquilo que diminui o atrito nas relações interpessoais, antes de mais nada, a habilidade de comunicação. Seja a comunicação verbal, oral ou escrita, seja a comunicação não verbal, pelos sinais do corpo e correlatos. A comunicação é o azeite das relações interpessoais. Por isso, quem exerce papel de direção tem que dominar a comunicação, tem que entender de motivação, de liderança, de trabalho em equipe, para poder ter uma boa relação com os seus subordinados, porque nós dependemos das pessoas para que as coisas andem.